Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ver um novo método para achar zeros de função, ou raízes de função, né? Que é o ponto fixo. Na realidade, o ponto fixo não se trata de um método específico, mas de uma família de métodos. Uma família que usa uma propriedade, que eu vou mostrar hoje para vocês, que é a propriedade do ponto fixo, para encontrar a raiz. Usando essa propriedade, ou seja, dentro dos algoritmos que pertencem a essa família, a gente pode encontrar várias variantes dele. Duas muito conhecidas nos cursos de cálculo numérico são o método de Newton, que a gente vai ver nesse curso mais para frente, na próxima aula, na realidade, e o método da secante, que a gente não vai ver nesse curso porque é um método não muito utilizado e não tão bom quanto o método de Newton. Então nós vamos começar primeiro com o método do ponto fixo, que é essa categoria mais geral, para você entender os pressupostos teóricos desse algoritmo, tá? E depois a gente vai olhar o caso particular do método de Newton. Eu estou apresentando esse método com mais cuidado, porque ele não é utilizado apenas para achar raízes de função de uma dimensão, ou seja, raiz de uma função do tipo f de x, onde eu tenho apenas uma variável, né? Mas ele também é usado para achar raízes de funções de várias variáveis. Então ele é muito importante. A gente vai voltar a usar esse método mais para o final do curso, quando a gente estiver trabalhando com sistemas de equações não lineares, ok? Só que aí a gente vai precisar de alguns aspectos, algumas fundamentações teóricas que eu vou mostrar hoje para vocês. Por isso pode parecer um pouco abstrata essa aula, um pouco, parece que não sabe onde está querendo chegar, mas a ideia no final é sempre a mesma, a gente achar a raiz de uma função. Nesse momento, uma função de uma única variável. No final do curso, uma função de várias variáveis. Toda a lógica, todo o pressuposto desse método parte desse aspecto aqui, olha. Se eu tiver uma função f de x, uma função qualquer, que tenha, eu esteja trabalhando, né, vamos supor que eu esteja trabalhando no intervalo AB, parecido com o que a gente já fez na bissecção, né, a gente trabalhava no intervalo de busca para achar a raiz. Aqui também, AB é um intervalo de busca. Então, suponha que eu tenho uma função f de x desse tipo, e eu estou trabalhando no intervalo AB, eu quero encontrar valores p, tais que p sejam a raiz ou zero da f. É isso que está escrito aqui, né? Procuro por um p nesse intervalo, tal que f calculado em p dá zero, ou seja, p é a raiz da função. O enunciado é o mesmo que se aplica a qualquer método para achar a raiz de função, inclusive a bissecção. Qual é a diferença agora? É que agora a gente vai construir, a partir da f, uma outra função, que a gente vai chamar de função auxiliar, e vamos chamá-la de g. A g, vou mostrar daqui a pouco como se faz, ela é construída pegando a expressão da f e fazendo uma manipulação. A partir do momento que eu tenho essa manipulação, então eu não vou procurar por um p, tal que f calculado em p seja zero. Eu vou deixar esse problema um pouquinho de lado e vou procurar por um p, o mesmo p, mas tal que p seja igual a g calculado em p. Então é um pouco diferente. No problema de raiz normal, nós procuramos por um número que, se eu calcular a função naquele número, dá zero. Aquele número é a raiz da função, ou zero da função. No problema de ponto fixo, eu procuro por um ponto que, se eu calcular a função naquele ponto, vai dar o mesmo ponto. Por isso que nós chamamos de ponto fixo, porque g calculado em p dá p. Eu nunca saio de p. Eu calculo g em p e obtenho p. E assim eu fico fixado no ponto. Ainda não está muito claro para você por que estamos fixados no ponto. É porque tem por trás dessa nomenclatura uma visualização dinâmica do que ocorre enquanto eu estou procurando a raiz. Eu vou mostrar para vocês. Esse problema, né, como eu disse, de encontrar p tal que g de p seja p, é conhecido como problema de ponto fixo, e você pode ver ele como um problema irmão, um problema primo do problema de raiz. O interessante é que, apesar de parecer uma divergência do problema real, né, ou seja, o nosso problema é achar a raiz, por que eu estou mudando de problema? Apesar de parecer isso, e parecer uma complicação desnecessária, é que fazer isso é mais fácil no computador do que achar a raiz, como você vai ver daqui a pouco. Então vamos formalizar direitinho o que é esse tal do ponto fixo,
para daí a gente poder construir um algoritmo para encontrar esse ponto fixo. Então, a partir desse momento, a gente não vai mais estar tão preocupados em achar a raiz. Nós vamos estar preocupados em achar o ponto fixo. Só que lembra que esse ponto fixo não é um ponto qualquer, ele também é a raiz da f, tá? Então vamos nos concentrar por enquanto na história do ponto fixo. Então, se g, essa função auxiliar que a gente vai criar, estiver definida nesse intervalo e g de p for igual a p para qualquer p dentro desse intervalo, então nós dizemos que a função g tem um ponto fixo p nesse intervalo. Uma definição semelhante à do que a gente daria para a raiz, como você já viu, né? Só que agora é o ponto fixo. Geometricamente, e aqui está uma das vantagens do método ponto fixo, ele é fácil de ser interpretado geometricamente para uma função de uma única variável. Geometricamente, a gente pode dizer que a função g de x vai ter um ponto fixo no intervalo AB, sempre que o gráfico de g de x interceptar a reta y igual a x. Está aqui um esqueminha do que eu quero dizer. Pega aquela função g de x que está em azul, uma função qualquer g de x, né? Então eu desenhei a função. AB é um intervalo de busca, certo? Então a função precisa estar definida, ser contínua naquele intervalo de busca. É uma condição que a gente sempre vai usar nesse nível de cálculo numérico que a gente está trabalhando. Então, AB é um intervalo de busca. Vai existir um ponto P que é fixo, ou seja, g de p também é p, se a função g de x interceptar a reta y igual a x. Por quê? Por que essa reta? O que tem de especial nela? É que nessa reta, a função y é igual a x sempre. A função y igual a x é uma função onde todos os seus pontos são pontos fixos. Y igual a x. Se x igual a 1, y igual a 1. Se x igual a 2, y igual a 2. E assim por diante para qualquer valor de x. Então, y igual a x, ou f de x igual a x, se você preferir, é a função onde todos os pontos são fixos. Todos os pontos dessa função são fixos, né? Sempre vale g de p igual a p para a função f de x igual a x. Portanto, se eu pegar uma outra função qualquer, ela vai ter um ponto fixo todas as vezes que ela interceptar a reta y igual a x, essa diagonal. Tá? Então, o ponto fixo da função g é esse ponto onde acontece essa intersecção. Geometricamente é fácil de ver. É muito parecido, e aqui é que reside, né, a semelhança dos dois métodos, com o caso de uma função onde a gente queria achar a raiz. A função onde a gente estava procurando a raiz também tinha uma propriedade dessa. Só que ao invés de interceptar com a diagonal y igual a x, a função interceptava com a reta y igual a 0, né? Isso daqui é uma reta, y igual a 0. Para todo x, y vale 0 em cima dessa reta, certo? Então a gente dizia, né, que quando ela interceptava, eu tinha achado 0 ou a raiz da função. De certa maneira, a associação entre aquilo e isso é uma rotação. Você consegue ver? É como se eu rodasse o gráfico de maneira que o eixo x ficasse na diagonal. É isso que está acontecendo. Por isso que os dois problemas são equivalentes matematicamente. Eu consigo transformar de um problema em outro. A transformação não é tão trivial quanto uma rotação faz parecer que é, mas matematicamente os dois problemas são equivalentes. Como eu disse, a vantagem para a gente é a abordagem numérica. É mais fácil resolver isso do que aquilo, como você vai ver daqui a pouquinho já. Então, como é que a gente faz para resolver um problema de ponto fixo? Fazemos assim, olha. Vamos pegar um exemplo. Vamos procurar o ponto fixo da equação f de x igual a x menos cosseno de x igual a 0. Então eu tenho uma equação ali, né? X menos cosseno de x. Não é uma equação fácil de ser manipulada, porque o x está dentro do cosseno e está fora também. Então você não consegue isolar o x para achar o 0, né? Vamos procurar o ponto fixo dessa equação. Para encontrar o ponto fixo dessa equação, eu vou fazer o seguinte. Eu quero encontrar esse ponto fixo, então eu vou isolar o x nessa equação. Vou pegar o f de x, que está igualado a 0, e vou isolar o x de um lado. E do outro lado eu vou deixar todo o resto da função. No caso aqui, o resto da função é apenas o cosseno. Então eu vou verificar x igual a cosseno de x. Veja que isso daqui já tem uma estrutura
de ponto fixo, porque eu tenho x igual a uma função de x. No caso, a função é só o cosseno, mas podia ser qualquer coisa. Mas eu já tenho a estrutura do ponto fixo, x igual a cosseno de x. Eu posso dizer que essa função cosseno de x é a minha função de ponto fixo, x igual a g de x, onde g é o cosseno. Se eu fizer o gráfico, né, da função cosseno, eu vejo que, você sabe que a função cosseno, ela em x igual a 0, ela vale 1, depois ela vai caindo, ela sobe, ela oscila, né? Então, nesse primeiro pedaço, onde ela vai de 1 até 0, né, ela vai ser 0 aqui em 90 graus, ou em radianos, que é uma unidade natural que a gente usa sempre aqui, né, π sobre 2. Então, a função cosseno de x é essa vermelha. Se a gente traça a reta, y igual a x vai ser essa azul. Então, eu tenho uma equação que é a reta, y igual a x, e tem a função que eu quero achar o ponto fixo, g igual a cosseno de x. Né? Veio lá da f. Quando eu traço as duas funções, elas se interceptam nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto fixo dessa função. Ou seja, se eu calcular aqui, eu chego no mesmo valor da função. E esse ponto vale 0,739. 0,739 é ponto fixo, significa que 0,739 aqui, calculado aqui, também vai dar 0,739. Portanto, ele também vai ser raiz da minha f, né? Se você voltar aqui, olha, se 0,739 é igual a cosseno de 0,739, né? Então, esses dois lados são iguais, e portanto 0,739 menos cosseno de 0,739, que também é 0,739, vai dar 0, portanto 0,739 é raiz da f e ponto fixo da g. É isso que a gente estava dizendo desde o começo, que o ponto fixo da g é o mesmo ponto que é a raiz da f. Vamos ver um outro caso aqui. Vamos mostrar que essa função tem ponto fixo em 0 e 1. Ou seja, será que essa função g de x intercepta a reta em 0 e 1? Eu preciso dar uma olhada para saber se ela tem um ponto fixo, porque talvez ela não tenha ponto fixo. Nem todas as funções precisam ter um ponto fixo, né? Não no intervalo onde eu estou buscando também. Então, se você olhar, o ponto fixo são funções que interceptam a reta. Mas se eu estiver, por exemplo, olhando nesse intervalo aqui, porque eu sempre estou procurando em um dado intervalo, né? Então, se eu estiver olhando nesse intervalo, eu tenho uma infinidade de funções que não interceptam a reta nesse intervalo. Só algumas funções fazem intersecção. Então, só algumas funções têm ponto fixo, nem todas têm o ponto fixo. A função g de x igual a 3 na menos x tem um ponto fixo, porque se eu faço o gráfico da função, né, em 0 e 1, eu percebo que ela é uma função com essa cara aqui. Então ela intercepta sim a reta y igual a x e ela tem um ponto fixo, que está aqui. Eu não determinei ainda quanto que vale esse ponto fixo, mas sei que ele existe porque eu estou vendo o gráfico. É claro, eu sei que a função 3 na menos x é uma função contínua, né? E aliás, é uma função decrescente também. Então eu não precisaria nem mesmo fazer o gráfico para saber que ela tem um ponto fixo. Fazer o gráfico é mais fácil, mas não é necessário. E, inclusive, a prova matemática definitiva não é através do gráfico, né? Porque o gráfico, quando a gente faz o gráfico de uma função, a gente coloca um monte de pontos, mas não infinitos pontos. A prova matemática definitiva seria olhar o comportamento da função. Primeiro que essa função é uma função contínua em 0 e 1. Primeiro aspecto. Então, ela não dá nenhum tipo de salto. Segundo, que ela é uma função decrescente em 0 e 1. O que quer dizer decrescente? Que a função, à medida que eu aumento o valor de x, a função diminui. Ou seja, g de x calculada para um x2 maior do que um x1 vai ser menor. Ela está decrescendo, está diminuindo. Como a função é decrescente, e contínua e decrescente, eu vejo que num extremo ela é maior que a reta e no outro ela é menor que a reta. Portanto, necessariamente em algum ponto ela tem que ser igual à reta, né? Não tem como ela ir de um ponto onde ela é maior para um ponto onde ela é menor, sem passar por um ponto onde ela seja exatamente igual à reta. Essa é uma demonstração matemática, digamos assim, né? Então, agora a gente pode tentar formalizar um pouco mais algumas propriedades do ponto fixo. Por exemplo, é evidente, né, que se eu pegar um intervalo qualquer e uma função
uma função g de x qualquer também, eu posso ter muitos ou nenhum ponto fixo. Aqui eu mostrei dois casos em que eu tenho nenhum ponto fixo. Essas duas funções aqui, nenhuma delas tem ponto fixo. Essa daqui tem um ponto fixo, mas eu poderia, você pode já imaginar, ter uma função que teria muitos pontos fixos. Por que não? Posso imaginar uma função com quantos pontos fixos eu quiser. Aliás, a função y igual a x, ela mesma, tem infinitos pontos fixos aqui dentro desse intervalo. Então a gente pode ter todo tipo de função, né? A gente assume aqui, né? Estamos trabalhando com todo tipo de função, desde que ela seja contínua e definida direitinho naquele intervalo AB. Então, nesse contexto, posso ter funções que não têm um ponto fixo, que têm um único ponto fixo, têm muitos ou infinitos pontos fixos. É algo muito parecido com o que a gente já tinha visto para raízes ou zeros de função, que a gente podia ter uma função que no intervalo onde a gente estava procurando não tinha raiz, ou tinha uma, ou tinha mais de uma, ou tinha eventualmente até infinitas raízes, né? A função é toda zero no intervalo onde eu estou procurando. E o algoritmo que a gente construiu naquele momento era um algoritmo que trabalhava assumindo que a função tinha uma única raiz naquele intervalo. A gente vai precisar fazer a mesma hipótese aqui, porque se a função tiver muitos pontos fixos, assim como quando ela tinha muitas raízes, o nosso algoritmo vai se perder. Nosso algoritmo precisa convergir, lembra? É uma das grandes propriedades da computação numérica. A gente vai trabalhar sempre com a ideia de que o nosso algoritmo converge para a resposta dentro de uma determinada margem de erro. Isso daqui é um dos pressupostos básicos dos nossos métodos, né? Então, se a função tem múltiplos pontos fixos no intervalo, ou muitas raízes naquele intervalo, eu não posso garantir que ela vai convergir para uma raiz. De fato, muitas vezes, quando acontece de ter vários pontos fixos, o meu algoritmo fica pulando de uma raiz para outra, ou de um ponto fixo para o outro. Ela nunca converge. Digamos que tenha ponto fixo 1 e 2. Uma hora numa execução do laço, da iteração, a função vale 1. Na próxima ela vale 2. Depois ela volta a valer 1 e 2, e 1 e 2. E o meu programa jamais vai convergir, porque o erro calculado, como a diferença entre o passo atual e o passo anterior, nunca vai para zero, e ele tem que ir para zero. A gente assume, né, que o nosso erro converge, que o nosso erro vai para zero. Então, para evitar esse tipo de problema, precisamos assumir que a nossa função tem um único ponto fixo naquele intervalo. Só que assumir não é suficiente. Eu preciso também, como usuário do algoritmo de ponto fixo, saber um conjunto mínimo de condições para que isso valha. Eu não preciso ter necessariamente todas as condições, mas eu gostaria de pelo menos pegar uma função e dizer, olha, essa função com certeza tem ponto fixo e ele é único. Talvez tenha uma função que eu olhe e não consiga dizer que ela tem ponto fixo e é único. Mas tudo bem, acontece, às vezes é difícil de definir para algumas funções. Mas eu quero ter uma maneira de fazer essa definição. E eu estou falando isso porque a gente tem essa maneira de fazer essa definição, né? Então, vamos definir a unicidade de um ponto fixo. A unicidade do ponto fixo tem aquela definição mais formal ali, mas você pode olhar também pelo próprio gráfico aqui. Deixa eu só apagar um pouco, porque está muito poluído esse gráfico, com muita coisa desenhada. Então eu tenho um intervalo de busca AB. Vamos desenhar aqui. Esse intervalo de busca, eu quero garantir que a minha função tenha um único ponto fixo. Olha o que acontece quando a minha função tem um único ponto fixo. Ela passa dessa maneira aqui, interceptando só uma vez. Eu botei a intersecção bem no meio, mas não precisava ser, podia ser mais fora aqui, tanto faz. Mas também pode acontecer, né, que a minha função seja como aquela que eu desenhei antes. A minha função, ela venha serpenteando assim. Ela tem mais de um ponto fixo, essa função em azul aqui, certo? Mais de um ponto fixo. Qual é a diferença entre a função vermelha e a função azul? Se você olhar e pensar um pouquinho em vários outros casos que você possa desenhar aqui, você vai perceber que as duas têm uma diferença
na derivada é que a função vermelha ela é mais plana do que a função azul, você percebe? A função azul, para poder, quando ela passa pelo ponto fixo, para poder cruzar de novo, ela precisa subir rápido. Para poder cruzar de novo aqui, ela precisa descer ou ir para a direita rápido aqui, né? Então não pode continuar subindo, tem que mudar a derivada dela, a curvatura dela. A diferença entre uma e outra função é a derivada. Você pode fazer vários desenhos e vai acabar se convencendo disso. Qual é o valor da derivada? O valor da derivada é a derivada da função diagonal, na verdade, da função y igual a x. Por quê? Se eu passo aqui com uma derivada, ó, venho daqui com uma derivada menor do que ela, né? Tá vendo que é menor porque ela é plana? Lembra que, né, só recordando, né, derivadas de função, né? Então, se eu tenho uma função assim, aqui a derivada é zero e aqui a derivada é positiva, né? Quanto mais em pé a função, maior o valor da derivada, né? Se ela for uma assíntota vertical, vai ser mais infinito. Se a função for assim, aqui a derivada é negativa. Lembra? Então, quanto mais plana a função, mais perto de zero, eventualmente se ela for bem plana aqui no vértice, vai ser zero a derivada. Quanto mais para cá, mais positiva, do outro lado, mais negativa. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, olha só. Essa funçãozinha vermelha aqui, ela vem com uma derivada que é quase sempre perto do zero. A azul, ela tem uma derivada perto de zero, porque ela é bem perto do plano, cruza aqui e sobe rápido. Então a derivada dela aumenta e cresce, né? Depois a derivada dela continua alta, mas depois diminui, volta para perto de zero e assim por diante. Então ela sobe e diminui. O quanto? A gente pode comparar com a derivada da reta. A diagonal, se eu calcular a derivada da reta aqui, derivada da reta vai dar 1, né? Tangente de 45 graus, a derivada, né, é a tangente do ângulo. Então, tangente de 45 graus é 1. Então, o que eu percebo é o seguinte, a derivada é menor que 1, maior que 1, menor que 1 de novo. Então, a derivada passa pelo valor de 1. No momento, ela é positiva e no outro momento, né, aqui ela é positiva, mas no outro momento ela pode eventualmente ser negativa, porque aqui eu fiz uma função crescente. Mas eu também posso trabalhar com funções decrescentes, funções assim. E aí vão ter derivadas negativas, tá? Então o valor da derivada está diretamente associado à função ser crescente ou decrescente, é claro, né? Derivada é a variação da função. Se a função cresce, a derivada é positiva. Se a função decresce, a derivada é negativa. Então a gente pode dizer, olhando aquele gráfico, o seguinte. Se eu tiver uma função que seja contínua no meu intervalo de busca e que essa função, né, ela esteja contida no intervalo de busca, eu vou falar isso daqui a pouquinho, para todo x naquele intervalo, se além disso a derivada dessa função existir naquele intervalo, então se eu puder garantir que o módulo da derivada é menor que 1 para todo x naquele intervalo, eu consigo garantir que essa função tem um único ponto fixo naquele intervalo. Bom? Então eu preciso garantir que o módulo da derivada é menor que 1. Por que módulo da derivada? Por causa disso, porque a função pode ser crescente ou decrescente. Então não me importa, na verdade, qual é o caso, se é crescente ou decrescente. Me importa que ela esteja sempre com uma derivada menor do que a da reta, como esse caso aqui, ó. A derivada dessa função nunca é maior do que a da reta. No caso aqui, né, eu tenho nesse pedaço uma derivada negativa, nesse daqui uma derivada positiva. Mas em todos eles a derivada é menor do que 1 em módulo. E aí eu garanti que ela tem um único ponto fixo naquele gráfico. Mas eu também preciso garantir que... Aqui são alguns exemplos. Eu preciso garantir também que a minha função ela tem um ponto fixo. Então a gente pode voltar para esse primeiro gráfico aqui que a gente tinha visto. O que acontece quando a minha função tem um ponto fixo? Ela cruza a reta y igual a x. A gente já tinha visto isso. Tá bom. E o que acontece quando a minha função não tem um ponto fixo? A gente viu antes, eu fiz um gráfico para vocês. Quando a minha função não tem um ponto fixo, então vamos desenhar aqui, a gente sempre trabalha aqui com o intervalo de busca, tá? Porque fora do intervalo de busca não nos interessa o que acontece na função. Então vou desenhar o intervalo de busca.
que acontece quando a minha função não tem o ponto fixo? Ela faz o seguinte, ela passa no meu intervalo de busca dessa forma, sem interceptar a minha função, ou por baixo, ou também por cima. Você pode desenhar vários tipos de função aqui, pode brincar um monte com desenho, mas no final sempre vai ser uma coisa dessa. Então, a gente pode fazer uma brincadeira que é o seguinte. Podemos fechar esse gráfico aqui, fechar a caixa. O intervalo de busca é AB. Essa função diagonal aqui é y igual a x, né? Se ela é y igual a x, quanto que vale essa função no ponto A? Vale A também, porque y é igual a x. Então eu posso colocar no eixo y que vale A. Quanto que vale essa função no ponto B? No ponto B vai valer B também. Então, se eu fizer o gráfico de y contra x para essa função, eu vou perceber que eu tenho uma situação de uma caixa. Situação de uma caixa como está ilustrado melhor aqui no gráfico do slide. A minha função está definida em AB. A diagonal marca AB também no eixo y, formando um quadrado, uma caixa. Quando a minha função tem ponto fixo, ela entra por um lado da caixa e sai pelo outro, porque ela precisa cruzar a diagonal. Então, se ela tem ponto fixo, ela cruza a diagonal. Então, ela entra por um lado da caixa e sai pelo outro. No entanto, quando a minha função não tem ponto fixo, ela entra por um lado e sai por cima, ou entra por baixo e sai pelo lado. Ela pode fazer muitas outras coisas também. Você pode olhar aqui. Ela pode entrar por baixo e sair por baixo. Entrar por cima e sair por cima. Mas ela só vai ter o ponto fixo se entrar num lado e sair do outro lado. E para que esse ponto fixo seja único, eu preciso que essa minha função tenha módulo da derivada menor do que 1, de maneira que ela só passe pela diagonal uma vez. Então, resumindo, para a gente aplicar o método de ponto fixo, nós vamos precisar dessas duas condições. Aqui tem um exemplo, né? O ponto fixo vai ser único, de outra maneira de pensar, quando o módulo da derivada não ficar entre menos 1 e 1, né? Ou seja, quando a derivada ficar entre menos 1 e 1, o módulo é menor que 1, então significa que g' de x pode ser tanto maior que menos 1 quanto menor que 1. Está aqui. Ou seja, as condições sobre a derivada são muito semelhantes às condições sobre a própria função. Só que a diferença é que para a derivada eu imponho que ela precisa estar numa caixa onde A e B valem menos 1 e 1. Porque é a derivada, né, da reta, vale 1. Então, é muito semelhante ao que eu tinha para função, condição da função. A derivada precisa estar entre menos 1 e 1. E a função precisa estar entre A e B. Isso não é algo que você vai colocar no programa para o programa testar. Porque para fazer esse teste você precisa ver as propriedades da função. Mas é algo que o usuário precisa saber antes de usar. E é algo muito crítico para esse método, tá? Então, por isso, a gente coloca aqui. Resumindo, para eu usar o método do ponto fixo, eu preciso que exista um ponto fixo. Então, a função precisa, né, a imagem da função precisa estar contida em AB e preciso que ele seja único. Então, o módulo da derivada precisa ser menor que 1. Ou, outra maneira de dizer, a derivada precisa estar entre menos 1 e 1. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente faz o cálculo do ponto fixo. Como é que, dada uma função, eu encontro o ponto fixo dela. Para encontrar uma função para encontrar o ponto fixo de uma função, a gente vai dar um chute inicial. Esse chute inicial é qualquer ponto dentro do intervalo de busca. Então o usuário, quando for usar o método do ponto fixo, ele precisa, primeiro, saber que aquela função é adequada para o método. A imagem da função está dentro do intervalo de busca, dentro de AB, e a derivada da função está entre menos 1 e 1. Isso é pré-requisito. Depois disso, ele precisa então escolher um ponto qualquer dentro do intervalo de busca para começar o algoritmo. E esse ponto qualquer nós chamamos de chute inicial e vamos chamar de P0.
Quanto mais perto da raiz verdadeira, do P, né, sem índice, né, quanto mais perto da raiz verdadeira, mais rápido o algoritmo vai convergir. Mas, teoricamente, o P0 pode ser qualquer valor aqui no intervalo de busca, tá? Qualquer valor, inclusive o A e o B. Não teria problema. Vai demorar um pouquinho mais para convergir. Então, dado um valor, a gente vai jogar esse valor na função e vai encontrar um próximo valor que vai ser a minha próxima interação. E eu vou ficar repetindo isso iterativamente. O meu erro aqui vai ser a diferença entre o passo atual e o passo anterior. E eu vou parar quando esse erro ficar menor que uma certa tolerância, né? Então, esse meu erro calculado aqui, ele vai ter que ser atualizado a cada interação até que eu atinja a tolerância que o usuário deseja que eu atinja, né? Então, vamos pegar um exemplo para a gente praticar isso daí. Um exemplo vai ser uma função bem conhecida, bem fácil de trabalhar, que é a função quadrática ali, uma função quadrática, um polinômio de segundo grau, x² menos x menos 1. A gente pode, usando a fórmula de Bhaskara, encontrar a raiz positiva dela, né? Ela vai ter uma outra raiz também, né? Mas a gente pode encontrar a raiz positiva dessa função. A gente não precisa calcular as duas aqui, basta uma. Então, a raiz positiva dessa função, por média de Bhaskara, é essa expressão que dá 1,618034. Pois bem, como é que a gente aplica a técnica do ponto fixo nessa função? Para aplicar o método do ponto fixo, a gente vai pegar a expressão da f de x e vai isolar o x nela, isolar um x nela. Por exemplo, eu vou passar o menos x menos 1 para o outro lado, isolar o x². Aí eu vou tirar a raiz. Eu teria duas raízes positivas, duas raízes aqui possíveis, né, nessa expressão. Mas como eu quero achar a solução positiva, desde o começo eu disse isso, né, eu vou usar o termo positivo. Se eu estivesse atrás da raiz negativa, eu ia usar a raiz negativa, é claro, tá? Então, a gente isolou o x, fez x igual a uma função. Então, a gente vai dizer que essa função é a g. Tá? Então, essa é a nossa função de ponto fixo. É uma função de ponto fixo da f. E aí, como é que eu faço para aplicar o algoritmo? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso chute inicial. Então, o nosso intervalo de busca aqui, por exemplo, poderia ser 1 e 2. Porque a gente sabe que a raiz é 1,6, né? Então, a gente tem uma ideia de onde está a raiz. Então, vamos pegar um chute inicial, 1. E eu vou jogar na G. Quando eu jogar, então aqui eu vou montar uma tabelinha. Um dos segredos de cálculo numérico, para você ir bem no cálculo numérico, é entender os procedimentos através de tabelas. Você vai montando as tabelinhas, se você pegar a lógica da tabela, é só ir preenchendo a tabela. Então, se você captar bem as ideias de como montar as tabelas, você, em geral, vai muito bem em cálculo numérico e também vai muito bem na programação, porque você pode entender o seu programa como cálculo para preencher essas tabelas aí e chegar na resposta, tá? Uma dica. Então, o primeiro passo é o chute inicial 1, que foi dado. No segundo passo, na iteração número 1, eu vou pegar o P0 e vou botar aqui. Então, P0 é 1. 1 mais 1, 2. Raiz de 2, 1,4142 e assim por diante. Eu não vou botar muitos dígitos aqui. Eu vou pegar depois, vou calcular o próximo passo. Só que para calcular o próximo, eu só vou calcular o próximo passo se o meu erro for maior que a tolerância que o usuário pediu. Então eu preciso calcular o erro, ver se ele é maior que a tolerância. Aqui eu nem dei uma tolerância ainda nesse problema, né? Acho que não. Não. Nem dei um valor de tolerância nesse problema, mas o erro seria o passo atual menos o passo anterior. Então 0,4142. Digamos que o usuário quisesse uma tolerância menor, né? Que eu atingisse um erro menor. Então eu ia continuar. Pois bem, então eu vou pegar 1,4142, vou jogar aqui dentro. Raiz de 2,4142. Vai dar 1,5538. O erro, esse menos esse, ó, o erro diminuiu. Vou continuar a conta, quero mais precisão. Jogo esse valor 155 aqui, calculo a raiz e assim por diante. Se você seguir o cálculo, você vai convergir para um valor e o seu erro vai ir para zero, vai convergir para zero. Tá? Então você vai convergir para o valor que é ponto fixo da G. E esse valor não é apenas ponto fixo da G, esse valor também é a raiz da F. Ó, a raiz da F é 1,6180. Aqui, com
4 iterações, a gente já estava em 1.6118. Estávamos bem perto já da raiz e poderíamos chegar ainda mais perto da raiz. Lembra que com a bissecção, para a gente chegar num valor desse aqui, com 2 casas corretas, a gente precisava fazer bem mais iterações do que isso, né? Aqui a gente fez só 4 iterações e já chegamos com 2 casas corretas. Se você prestou atenção nessa conta, você já se perguntou que eu poderia ter isolado o x de outra maneira. Verdade. Por exemplo, aqui antes eu tirei a raiz quadrada, mas eu não precisava necessariamente tirar a raiz quadrada. Eu posso lembrar, por exemplo, que x ao quadrado é x vezes x. Então deixa um x aqui e passa o outro dividindo, né? Passando o outro dividindo, eu tenho essa função, 1 sobre 1 mais x. Eu posso chamar isso de g de x. É uma outra g. De uma função, de uma f de x, eu posso chegar a várias funções g de x diferentes. Não tem limite de quantas funções eu posso chegar. Depende da minha criatividade. Por isso que é importante a gente avaliar se a função g de x que eu vou trabalhar tem um ponto fixo e ele é único. Aqui a gente só precisa tomar um cuidado que, como tem uma divisão por x, eu não posso colocar como chute inicial um valor de p igual a 0, ou mesmo a função não pode ter a raiz igual a 0. De fato, a raiz dela não é 0, né? Porque se eu botar 0 aqui, vai dar menos 1 para a função. Então, o 0 não é a raiz dessa função. Se fosse, eu poderia ter problema nessa divisão, e aí eu teria que trabalhar com uma outra g. Então, vamos fazer a interação começando do mesmo chute inicial. Então, eu pego 1, agora eu jogo aqui. 1 dividido por 1 dá 1, mais 1, 2. Jogo aqui. 1 dividido por 2, 0,5, mais 1, 1,5. E assim por diante. Eu vou convergindo para o mesmo número, que é 1,61 alguma coisa. Mas aqui não convergi tão rápido, mas estou convergindo para aquele número. Uma prova de que eu estou convergindo para alguma coisa é que o meu erro, a diferença desse passo para o outro em módulo, vai diminuindo. Sempre que o meu erro for diminuindo, significa que eu estou convergindo para alguma coisa, né? Claro, aqui não está tão óbvio ainda que eu estou convergindo para a mesma raiz da f, né? A gente poderia fazer mais iterações para ter certeza disso, digamos assim. Vamos olhar mais um outro caso, tá? Vamos olhar um caso agora, olhando 5 possíveis soluções, 5 possíveis g de x para essa função. Então agora não é uma função quadrática, é uma função cúbica, mas é um polinômio ainda. Então essa expressão aqui. Esse polinômio tem uma raiz aproximadamente, que vale aproximadamente aquilo ali. Aproximadamente porque são infinitas casas, né? Então a gente sabe que a raiz é ali, a gente sabe que na verdade a raiz está entre 1 e 2. Vamos procurar por essa raiz. Para procurar por essa raiz, a gente vai isolar o x de 5 modos diferentes naquela função. Fica para você como exercício tentar isolar o x dessas formas aqui, ó. Eu vou, a partir dessa função, isolar o x. Então, por exemplo, eu posso isolar do modo que está aqui G1, G2, G3, até o G5, tá? Pega aquela função e manipula e tenta chegar aqui. São manipulações, como a gente fez antes com a função x². O fato é que essas 5 Gs correspondem à mesma f. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o mesmo chute inicial e fazer a iteração para todas elas. Então eu vou pegar como chute inicial 1,5. Eu não vou colocar o erro aqui porque vai ficar muito tumultuado na tabela, né? Mas eu ainda estaria calculando o erro também. Então eu vou pegar 1,5 e vou jogar 1,5 em todas elas. G1 de 1,5, G2 de 1,5, G3, vejo o resultado e coloco na tabela. Então G1 de 1,5 dá isso, G2, eles não têm que dar o mesmo valor, porque as funções são diferentes. O que elas têm que fazer é convergir para a mesma resposta, se forem boas funções. Quando eu faço a primeira iteração, eu obtenho essa sequência de valores aqui. Se eu pego esses valores e jogo de novo nas funções, eu obtenho uma outra sequência de valores. E aqui você já nota que algumas coisas estão estranhas, né? Por exemplo, eu comecei com 1,5 e agora eu já estou em 6 e alguma coisa. Não parece que eu estou convergindo para um número. E a minha raiz era para estar entre 1 e 2. O que já está dando valores negativos aqui? Ou abaixo de 1? Valores acima de 1? Acima de 2, né? Tem uma coisa estranha. Para essas 3 aqui,
parece que está tudo normal, ó. 1,5, 1,5, 1,5, chega em valores entre 1 e 2 e próximos de 1,5. Fazendo mais iterações, eu percebo que as duas primeiras funções divergem. Elas chegam em respostas absurdas, ó. Essa daqui passou de 100 milhões e essa daqui ficou com uma raiz de um número negativo. Então eu vi que não convergi, eu divergi, não cheguei na resposta. As outras funções, elas convergiram. Aqui eu fiz um salto, né? São as 6 primeiras, ou 5 primeiras iterações a partir do chute inicial, depois a iteração número 10, 15, 20 até a 30, tá? Tirei algumas aqui do meio para não poluir demais. Perceba que a G de 3 levou 30 iterações para chegar naquela resposta até com 2, 4, 6, 8, 9 dígitos depois do ponto, né? A G4 levou metade disso, 15 iterações para chegar na resposta. Mas a G5 chegou na resposta com 4 iterações. Então, quando a gente muda a G, para uma dada função f, eu tenho várias opções de G. Em alguns casos, eu divirjo, não chego na resposta. Em outros, eu chego na resposta, mas com velocidade diferente, né? O que é, essa daqui é a conclusão, né, que a gente tem, né? O que muda de um caso para o outro? Bom, primeiro, o que acontece aqui nesse caso das duas funções? Se você fizer o gráfico dessas duas funções, você vai perceber que elas não respeitam a condição que a gente tinha colocado sobre a G. Ou seja, se eu tenho um intervalo de busca aqui, né, a diagonal, eu posso traçar aqui um quadrado. E a minha função G vai ter um ponto fixo, né, se ela entrar por um lado e sair pelo outro. Se, por exemplo, a minha função G, ela fizer, né, isso daqui, eu vou ter um problema. Por quê? Porque eu vou começar, digamos, com o meu chute inicial aqui. Esse é o meu P0. Então eu vou vir e vou calcular quanto que vale a minha função em P0. Isso aqui é o método ponto fixo. Calculo G, que é essa vermelha, em P0. Ela vai valer um valor que é P1. Veja que P1 é maior do que P0, porque P0 está aqui, ó. Isso é a reta y igual a x. Esse cara aqui é o P0. Então P1 é maior do que P0. P1 está aqui. Então, quando eu for calcular o P2, eu vou pegar a minha função e vou calcular no P1, no P2. E eu já cheguei aqui e P2 está valendo quase o valor do B, né? Ó, tá aqui em cima. Então, quando eu for calcular o P2 de novo, for calcular o P3, eu vou pegar o valor do P2 e vou calcular na minha função. E aí, olha só o que aconteceu. Eu cheguei num P3 que é maior do que o B. Então, eu não estou mais dentro do meu intervalo de busca. Eu saí do meu intervalo de busca. O que aconteceu numericamente é o seguinte. Imagina que eu perdi a minha caneta na sala de aula e disse para você, procura minha caneta aqui na sala de aula que eu perdi aqui. E aí você, ao invés de procurar aqui na sala de aula, vai procurar lá fora. Você não vai achar nunca. Porque eu digo para você que está aqui dentro. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Eu dei uma função e disse, a raiz está em tal intervalo, em tal lugar, nessa sala de aula. E você foi procurar a caneta lá fora, fora do intervalo de busca. Lá fora você se perde. Lá fora a função pode ter vários comportamentos e você pode ir para muito longe. Inclusive, você pode ir para uma região onde ela não está definida. Foi atropelado, morreu. Nunca mais vai achar minha caneta, né? Então, você precisa respeitar essas condições para poder ficar procurando o ponto fixo dentro do intervalo de busca. A G2 também não respeita, assim como a G1. A G3, a G4 e a G5, elas respeitam as condições. A gente fica no intervalo de busca procurando a função. O que acontece com uma função que respeita? Então, uma função que respeita, ela faz assim, ó. Essa daqui é a minha G de x, que está ok. Por que ela está ok? Porque ela entra por um lado da minha caixinha, sai pelo outro lado, não passa pelas tampas. Além disso,
essa função ela é plana, ela tem uma derivada, né, menor do que 1 em todo o intervalo de busca, de forma que ela passa pela reta y igual a x apenas uma vez. Pois bem, vamos agora usar o método do ponto fixo para calcular, para encontrar esse ponto fixo aqui que a gente está procurando, né? Esse ponto fixo aqui. Vamos chamar de P. Então vamos começar com o chute inicial. Digamos que eu vou começar com o chute inicial P1, bem aqui. Então o que eu vou fazer? Vou calcular a minha função no ponto P1. A minha função em P1 está aqui. O valor da minha função em P1 é P2, né? P2 vai ser a G calculada em P1. O P2, ele é maior do que o P1, porque o P1 é essa reta y igual a x. O P1 está aqui, ó. Tá vendo? P1 está aqui. Então o P2 está para cima, ele é maior. Então o P2, ele está para cima, mas ele também não chega no P. Você vê que o P, ó, o P está aqui em cima, ó. O P2 está aqui bem pertinho do P. Vou botar aqui embaixo para não ficar em cima. Você consegue ver, ó? O P1, reta y igual a x. Não perde o olho dessa reta aqui, ó. Y igual a x. Ela é a chave de interpretação. P1 está aqui. P2 vai ser a minha função vermelha, né? G calculado em P1 é P2. Tá bom, P2 está aqui. Ótimo. O P1 é a reta. Está aqui, isso aqui é P1. E o P também é na reta, está aqui em cima. Isso aqui é o P. O P2 está quase no P. Está aqui, ó. Agora vamos calcular o P3. O P3 vai ser a minha G calculada no P2. Se eu venho aqui, né, esse aqui é o P2, quase no P, subo, eu vou já chegar num ponto bem pertinho do P. Então o P3 vai estar mais perto ainda do P. O P3 vai estar mais colado aqui no P. Então a gente vê o quê? Que a gente vai se aproximando do P. Eu tenho um P1, um P2, um P3. Ou podia ter começado com P0, como a gente estava fazendo as iterações aqui, né? Tanto faz. Então eu vou me aproximando, sempre me aproximando da minha raiz, porque a minha função tem essa propriedade. Agora vamos desenhar uma função que tem a propriedade, mas que é um pouquinho diferente, para você ver como muda o comportamento. Agora eu desenhei uma função que entra por um lado, sai pelo outro, então tá ok, e que tem um único ponto fixo que está mais ou menos na mesma posição que essa dali que eu fiz. Então essa função também é uma função ok. Também é uma função de ponto fixo boa, que tem um ponto fixo e ele é único. Mas o que vai acontecer com essa função se eu for calcular o ponto fixo dela? Se eu for calcular o ponto fixo dela, então vamos começar aqui, ó. Desculpa. Vamos tentar começar no mesmo ponto que a gente começou a outra também, né? Eu quero comparar isso daí. Se eu for calcular o ponto fixo dela, vou começar aqui num P1 ou P0, né? E eu vou calcular, então, vai vir aqui. E aqui vai ser o meu P2. Certo? O meu P2, ele está perto do meu P1, né? Ele está perto do meu P1 também. Ele não está longe do meu P1 como estava o outro já. O meu P2, lembra que ele estava quase colado no P? Agora não acontece isso, né? O meu P2 não está quase colado no P, ó. Aqui é o P. O P é onde está na mesma reta, y igual a x, ó. Aqui está o P. O meu P2 está a meio caminho entre o P e o P1. Isso não é por acaso. O meu P2 está aqui, ó. Antes o meu P2 já estava quase em cima do P, agora ele está a meio caminho. Se eu for pegar o P2 e calcular o P3, então eu vou pegar o P2 e vou calcular a minha G no P2. Vai dar o valor do P3. O P3 ainda está visualmente longe do P. Ele está de novo a meio caminho. Se eu for calcular um P4, ele vai cair aqui, P5, P6, P7. Moral da história. Nessa situação, quando eu calculei o P2, eu quase caí já direto na raiz. Nessa outra situação, quando eu calculei o P2, eu não caí quase na raiz, eu fiquei na metade do caminho. E eu calculei o P3, ainda estava longe. Nessa daqui, quando eu calculei o P3 praticamente já era a raiz. Já tinha convergido, né? Então, numa situação eu vou rápido e na outra eu vou devagar. O que muda dessa situação para essa daqui? A derivada da minha função g, percebe?
nas duas situações, a derivada é menor do que 1, sempre. Ela é sempre menor do que 1. Isso não é um problema. Mas nessa situação, a derivada é maior. Nessa daqui, a função é quase plana. Então, quando a derivada é perto de zero, a função é plana, eu convirjo rápido. Quando a derivada é maior, vai se afastando de zero, mas não passa de 1, eu convirjo, mas convirjo devagar. Se a função não obedece àquelas propriedades da derivada e da imagem, eu nem sequer convirjo normalmente, tá? Então, a convergência ou não convergência está ligada a respeitar as propriedades. E a velocidade de convergência está ligada à derivada da função no meu intervalo de busca. Quanto menor for o módulo da derivada, mais rápido vai convergir. Só que não é o módulo da derivada em qualquer lugar do intervalo de busca. Porque eu vou normalmente dar um chute inicial perto do meu intervalo da minha raiz, né? Eu não vou chutar um valor qualquer. E mesmo que eu dê um chute inicial que não é tão bom, por exemplo esse daqui, em 1, 2 ou 5 passos eu já estou perto da raiz, tá? Ainda que a convergência seja lenta, como nesse caso aqui, que a derivada é grande, em poucos passos eu vou chegar perto da raiz. Então a gente pode dizer o seguinte: quanto menor for a derivada perto da raiz, menor a derivada da função, perto da raiz, mais rápido converge. É o que está colocado aqui. A taxa de convergência vai depender da derivada. De fato, se você pegar aquelas 3 funções, eu não vou calcular a derivada aqui, dá muito trabalho, mas se você pegar aquelas 3 funções e comparar quantas iterações levou para convergir, você pode perceber que a que convergiu mais rápido é a que tinha menor derivada aqui, perto do ponto inicial, ponto chute inicial, né? É a que tinha menor derivada. Mas ainda a derivada não mudava muito das outras, né? Ó, por exemplo, essa daqui 12, essa daqui 5, mas a derivada é quase igual. Mas se eu calculo a derivada no ponto, na raiz, desculpa, né? Que eu sei qual é o valor da raiz, ou calculo a derivada depois de fazer muitas iterações, eu vejo que a diferença é grande entre elas. A derivada da 3 é 0,5, enquanto a derivada da 5 é 0 na raiz. Então significa que a função 5, ela é parecida com isso daqui, ó. Ela até tem uma derivada um pouquinho maior, mas não maior do que 1, nunca, né? Mas um pouquinho maior fora da região da raiz, mas na raiz em si, ela passa quase plana. Enquanto essa daqui não, ela passa com uma certa inclinação. Seria, por exemplo, a G3. Então, a velocidade de convergência está ligado ao módulo da derivada. Conclusão da história, né? Quando a gente for encontrar, né, uma G de x, a gente pode encontrar ela de vários modos. A gente pode isolar o x de vários modos no nosso problema. Uma vez que eu tenho isolado, eu preciso ver se essa função g que eu encontrei, ela tem ponto fixo e ele é único, ou seja, não viola, né, aquelas propriedades. Depois, se eu encontrei mais de uma g de x, eu posso ver qual que tem a menor derivada, porque a que tiver a menor derivada vai ser a melhor, que vai convergir mais rápido. Existe até um teorema, que é o teorema da taxa de convergência, que pode nos ajudar, inclusive, a prever mais ou menos quantas iterações eu vou precisar para convergir. A gente não precisa deduzir esse teorema aqui, mas ele diz diz basicamente o seguinte: se eu tiver uma função que é contínua no intervalo, e essa função, ela respeitar aquelas propriedades, ou seja, a imagem dela estiver contida no intervalo x, né? E se além disso eu supor, né, que existe a derivada naquele intervalo, então eu posso fazer o seguinte: calcular um número k. Esse k é um número, eu vou calcular esse k. Como é que eu vou calcular? K vai ser o maior valor da derivada, tá? Então, eu vou calcular K, que é o maior valor da derivada no intervalo de busca. Ele lembra que ele tem que ser menor do que 1, porque se ele não for menor do que 1, pode acontecer da função ter vários pontos fixos, então ele tem que ser menor do que 1. K é o módulo, maior valor do módulo da derivada da função. Então, existe esse teorema que diz que o erro no enésimo passo não é o erro na interação, é o erro verdadeiro. Lembra? O erro na interação é o passo atual menos o anterior. Isso aqui não é o que está escrito aqui. Aqui está escrito o erro
o valor do passo atual menos o valor verdadeiro da raiz. É o erro verdadeiro. Uma coisa que eu nunca tenho, de fato, porque eu nunca chego na raiz com infinitas casas. Mas o teorema, né, diz que o erro verdadeiro vai ser menor do que isso daqui. Onde P1 menos P0 são as duas primeiras iterações. P1 é a primeira iteração, P0 é o chute inicial, né, fácil de encontrar. E o K é essa expressão que eu calculo. Então eu pego a minha G, derivo ela e vejo qual é o maior valor em módulo da derivada. Isso vai dar um número, é o K. Tá? Então, se eu conseguir fazer isso, eu consigo estimar qual é o meu erro verdadeiro. O meu erro verdadeiro vai ser menor do que isso daqui. Tá? Então, a gente pode fazer um exercício. Pega aquela função que a gente tinha olhado no começo, 3 na menos x, e vimos que ela tinha ponto fixo e que ele era único. Né? Então, considerar a função de iteração, né, no intervalo 1/3 e 1. Começando o chute inicial 1/3. Determine um limite inferior para o número de interações necessárias para ter um erro verdadeiro menor que 10 a menos 5. A gente vai aplicar a fórmula do teorema, né, da taxa de convergência. A aplicação da fórmula, a gente vai precisar do seguinte. Vai precisar do Pn menos P, que a gente já tem, né? Tá ali. O Pn menos P é 10 a menos 5, aqui na verdade. A gente vai precisar do P0, que já tem, tá ali, é o chute inicial. Vai precisar calcular o P1, que é fácil, e vai precisar calcular o G, que é o K, que é dado por essa expressão. O P1 é G calculado em P, 0. G calculado em P0 vai ser 3 elevado a menos 1/3, né? O P0 é 1/3, que era 0,3333. P1, então, vai ser isso daqui. Se eu for calcular, posso botar na calculadora. Se eu calcular aqui na calculadora, 3 elevado a menos 1/3 dá 0,6933. Esse é o P1. Pois bem, agora eu vou precisar calcular o K, e o K depende da derivada da minha... O K depende da derivada da minha função. Então vamos calcular a derivada primeiro. G' de x é a derivada de 3 na menos x. Isso aqui é uma função exponencial, onde a base é 3. Normalmente a gente vê exponenciais onde a base é 10, ou E, o número de Euler, né? Mas pode ser qualquer número real, no caso é 3. Derivada de exponencial é a própria função vezes o logaritmo neperiano da base vezes a derivada do expoente, da função expoente. No caso, derivada de menos x, que é menos 1. Então essa daqui é a minha derivada. Mas eu não estou interessado na derivada, eu estou interessado no máximo do valor que ela tem em módulo. Né? Estou interessado no K. Então, o K vai ser o valor máximo que a minha derivada vai ter em módulo. Portanto, menos 1 aqui não interessa, some. E como eu estou interessado no máximo, o ln de 3 não muda nada, porque ele é só um número multiplicando uma função que está aqui. Então, o K vai ser, na verdade, ln de 3 vezes o maior valor que a função 3 na menos x tiver, no meu intervalo de busca, certo? Isso é que vai ser o K. E o maior valor que a função 3 na menos x tem no intervalo de busca também é fácil de encontrar, porque o intervalo de busca é de 1/3 até 1. E a função é decrescente nesse intervalo, a gente já viu que ela é uma função decrescente. Então, o maior valor que ela vai ter vai ser a função em 1/3. Então, o K vai ser ln de 3 vezes 3 elevado a menos 1/3. Ou, se você quiser, até ln de 3 vezes P1, também pode ser. Mas a gente pode simplesmente calcular aqui. Então, vai ser isso vezes ln de 3. Que dá 0,7617.
Eu posso no computador, ou até no caderno, usar mais dígitos, mas aqui por enquanto está bom com 4, tá? Pois bem, então eu tenho o K, tenho o P1, tenho o P0 e tenho o erro que eu quero atingir, né? Então eu posso jogar tudo isso na equação aqui para você ver o que precisa ser trabalhado. Ó. Então a equação é o erro que eu quero atingir, que foi dado no enunciado, né? 10 a menos 5. Então eu quero que o meu erro 10 a menos 5, ou seja, menor do que 10 a menos 5, né? Podemos trabalhar com sinal de igual aqui, mas se quisesse poderia colocar o sinal de menor aqui, mas tanto faz. Vai ser igual a K, onde K eu já sei quanto é que é o K, N é que é a minha incógnita verdadeira, dividido por 1 menos K, P1 menos P0. Então eu posso substituir alguns números aqui, né, isolando essa equação aqui, né? Então o K é 0,7617 e está elevado a N, esse termo. O resto são números que eu vou passar para lá. Então eu vou ter 1 menos K, passa multiplicando, dividido por P1 menos P0, passa dividindo, vezes 10 a menos 5. Eu posso resolver isso daqui na calculadora também, para encontrar. Então eu vou ter 1 menos o K, né? Que no caso é esse número, eu estou usando aqui com vários dígitos, como você faria na calculadora, dividido por P1, que era 3 elevado, eu já tenho P1 aqui também calculado, menos 1/3, né? Menos o P0, vezes 1e na menos 5, 10 a menos 5. Isso vai dar 6,6180 vezes 10 na menos 6. Então eu tenho uma equação para n. Para calcular o n aqui, né, a gente pode calcular, tirar o logaritmo dos dois lados, né? Então, o n, posso fazer devagar aqui para quem não está muito aquecido ainda nos logs, né? Eu vou calcular o log de um lado, 0,7617n é igual o log. Aqui o log pode ser de qualquer base, tá? Não vai fazer nenhuma diferença na sua conta. 6180 vezes 10 na menos 6. Quando eu tenho um log de um número num expoente, fica n vezes aquele log. Então vai ficar n vezes o log de 0,76. Por isso eu vou passar o log para o outro lado dividindo. Então eu vou ter log de 6,6180 vezes 10 na menos 6, dividido por esse log aqui sem o n. Como eu tenho essa divisão de logs, é que não importa a base do logaritmo. Você pode fazer com ln, pode fazer com log na base 10, pode fazer o que você quiser. Se você calcular a razão entre esses logs aqui, vou usar o ln, o log na base natural, né? Desse dividido pelo log do K, né, do 0,76, vai dar 43,8. Naturalmente, n é o número de iterações. Não pode ser um número... não pode ser um número real, né? N é inteiro. Não dá para fazer 43,8 iterações, né? Ou eu faço 43 ou faço 44 iterações. Portanto, o número de iterações tem que ser pelo menos 44. Então esse teorema, de uma maneira muito semelhante à bissecção, nos ajuda a descobrir o número mínimo de iterações que eu preciso para convergir. E no caso, eu preciso de 44 iterações para ter um erro verdadeiro menor do que esse. Então também, você pode fazer esse algoritmo na hora de implementar no computador de duas maneiras. Ou você calcula o erro a cada passo e para de fazer as iterações quando você atinge a tolerância que o usuário pediu,
ou você calcula previamente o número de iterações e faz aquele número de iterações e pronto. Eu prefiro sempre a abordagem de calcular o erro a cada passo, porque é a abordagem que funciona de maneira geral para todos os algoritmos numéricos, tá? Mas você tem essas duas opções aí, digamos assim. Algumas observações, né, nesse algoritmo aqui, para a gente ficar atento. Essa estimativa do número de iterações é um limite superior para o erro verdadeiro, né? Mas se você for olhar para a tabela, você vê que normalmente a gente converge até antes do que aquele valor que a gente deu ali. A gente converge em menos passos. Em alguns casos pode ser bastante menos passos. O problema está aqui no cálculo do K. Eu calculei como K o valor da função no máximo nesse intervalo de busca. Mas como a gente viu antes, importa olhar a função no valor mais perto do ponto fixo. Então o correto era ter calculado a derivada da função aqui, e não o máximo no intervalo, como uma coisa genérica. Porque, como eu falei antes, a gente converge rápido para aquela região. De fato, se ao invés de calcular a derivada em 1/3, eu tivesse calculada mais perto da raiz, eu teria encontrado um outro valor e teria dado uma estimativa diferente. Por isso que eu não gosto muito de usar essas fórmulas de estimativa, porque ainda que elas sejam verdadeiras, né, elas não dão muita noção real do que está acontecendo, inclusive em termos de convergência, porque veja, vai que você tivesse enganado e passado uma função que não converge. Você ia fazer, digamos que tenha pedido fazer 1 milhão de iterações, você ia fazer 1 milhão de iterações para daí descobrir que não deu certo? Não. Quando você calcula o erro a cada passo, você vai ter que ver que, de maneira geral, ele tem que ir para zero. Então, se não está indo para zero, você já percebeu rápido que deu um problema, né? Então, essas fórmulas, elas são interessantes, é útil ter o conhecimento delas, mas não são necessariamente utilizadas. Resumindo, a gente pega uma função f, encontra uma função de ponto fixo, temos várias opções. A opção que a gente vai pegar, ela precisa garantir que exista um único ponto fixo, a imagem está dentro do intervalo de busca. Esse ponto fixo precisa ser único, o módulo da derivada dela tem que ser menor que 1 em todo o intervalo de busca. E se eu tiver mais de uma opção, eu vou escolher a função que tenha a menor valor possível de derivada, porque é a que vai convergir mais rápido, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar de ponto fixo. Agora você vai ver um caso particular de ponto fixo para busca de funções de uma raiz, que eu falei que é o Mad-Newton, e depois no final do curso a gente vai ver outros casos aí para funções de várias variáveis, tá bom? Um abraço.